E agora é hora da gente falar do futuro. É possível? É possível sim, porque o mundo está em evolução constante, novas tecnologias surgindo a todo tempo. A gente está sabendo aí, né? A internet 5G já está presente em algumas capitais, como Belo Horizonte. Isso vai revolucionar o mercado de trabalho. E olha que a internet 6G já é estudada aqui no Inatel mesmo, em Santa Rita do Sapucaí. E tudo isso vai mudar, como disse, o mercado de trabalho, mudando profissões e profissionais. E sobre esse assunto a gente conversa agora via Skype com o professor especialista em gestão de pessoas, Everton Lima, professor do Senac, para falar sobre isso. Professor, a gente estava conversando com o senhor um pouco antes aqui da nossa entrevista. 47% das profissões que existem hoje não existirão daqui 50 anos e é pesquisa de uma instituição renomada. Professor, boa noite. Boa noite, meu querido. Boa noite aí toda a audiência. Pois é um estudo da Universidade de Oxford que fala que daqui 50 anos, 47% das profissões atuais deixarão de existir, não serão mais necessárias. E tudo isso graças à automação, graças à inteligência artificial, machine learning, internet das coisas. O que é muito preocupante, porque faz com que a gente tenha cada vez mais que se preparar para esse futuro, que faça com que a gente tenha que estar atento aos movimentos para que a gente possa entender um pouquinho dos próximos passos da humanidade, né? Eu sempre falo para os meus alunos que nós estamos escrevendo os próximos capítulos da história da humanidade. E uma vez que a gente está escrevendo esses capítulos, a grande questão é: você quer ser protagonista dessa história, coadjuvante ou figurante? E é muito importante ponderar isso, porque existe um autor que eu gosto muito, ele é um palestrante israelense, ele é escritor, Yuval Noah Harari, e ele fala o seguinte, ele tem um artigo muito interessante, que ele fala que até 2050 nós teremos uma nova classe de pessoas, que são a classe dos inúteis, que são aquelas pessoas que não conseguiram se preparar profissionalmente para ocupar alguma relevância no mercado de trabalho. Essas pessoas, e ele considera que um grande número de pessoas farão parte desse grupo, não conseguirão nem trabalhar, nem estudar e viverão às margens, sem ter o que contribuir economicamente para a população como um todo. Existem já vários movimentos para que essas pessoas tenham uma renda universal básica, para que elas consigam pelo menos comprar os seus insumos do dia a dia. O fato é que o futuro tende a ser muito promissor para quem se qualifica, mas também extremamente assustador e inóspito para quem não se preparar, para quem não estudar, para quem não antecipar os próximos passos. E não é um movimento fácil, viu? É uma situação triste aí, essa questão dessas pessoas inúteis, digamos assim, que vai acontecer. Então, quais habilidades que todos nós, temos que desenvolver para acompanhar essa velocidade das inovações que agora é muito maior do que décadas atrás, professor? É muito importante isso que você falou, né? A velocidade em que se inova e a velocidade em que se tem acesso à tecnologia é muito maior do que há décadas atrás. Existe um estudo que fala que os próximos 10 anos vão mudar mais a humanidade do que os últimos 50. E eu acredito muito nisso, porque se você for analisar 10, 15 anos atrás, pouco se sabia sobre o WhatsApp, Instagram, Facebook, Uber, Airbnb, banco digital, smartphone. O primeiro smartphone surgiu em 2007 com o Steve Jobs, o iPhone 1. O que eu vejo como prioritário para as habilidades do futuro são duas: as habilidades técnicas, para que a gente possa se conectar e interagir com todas essas ferramentas digitais e com todo esse universo tecnológico e de inteligência artificial. Isso é fundamental, não dá para viver sem isso no futuro. Por outro lado, eu acredito que o que vai fazer com que os profissionais se diferenciem é a capacidade humana, é o olhar criativo, é a sensibilidade, são essas conexões pessoais e íntimas que só o indivíduo pode ter e que a máquina não consegue replicar. Já existem em muitos lugares dos Estados Unidos, por exemplo, um supermercado onde você entra e você consegue comprar o que você quiser e sair sem zero interação humana. Tudo que você precisa, você pega, coloca na sacola e vai embora. É um supermercado da Amazon, chama Amazon Go. No entanto, vai chegar um momento em que a humanidade vai carecer dos supermercados onde você tem interação humana. Vai chegar um momento em que as pessoas envelhecerão e elas precisarão de empresas que sejam geridas por pessoas com sensibilidade de pensar experiências que sejam convenientes para os seus clientes, mas, por outro lado, sejam sensíveis aos seus clientes. A gente tem a cultura do caixa rápido.
já tem cases de sucesso na Inglaterra do caixa lento para as pessoas da terceira idade. Então, eu acredito muito que o profissional do futuro tem que ter conhecimento técnico, e quando eu falo conhecimento técnico, muito ligado à tecnologia, a capacidade de interagir com essas ferramentas. Você não necessariamente precisa ser um programador, mas você tem que desempenhar com qualidade aquela ferramenta utilizar com qualidade, aquela ferramenta que você precisa para o seu dia a dia. Por outro lado, a sensibilidade de entender o que a pessoa precisa, o lado criativo, todas essas características atribuídas à humanidade precisarão cada vez mais ser afloradas e estimuladas. E o profissional do futuro precisa isso, né? O Fórum Econômico Mundial, Davos, sempre lista isso, essa capacidade analítica e crítica, por outro lado, a criatividade, a capacidade de liderança, a capacidade de trabalhar em grupo, mas também esse conhecimento tecnológico. Então, se eu pudesse dizer para um profissional que está se qualificando agora, trabalhe a parte criativa, aquilo que te diferencia como indivíduo, mas, ao mesmo tempo, tente se conectar mais com o digital. Tente entender as plataformas, as ferramentas, perceba qual o setor que você quer atuar. E uma vez nesse setor, tenta entender o que há de mais tecnológico nisso para que você comece a compreender os próximos passos. Exatamente, é importante deixar isso bem claro, o senhor acabou de colocar, porque às vezes a pessoa tem um sonho de seguir uma determinada profissão, uma profissão tradicional, é só ela verificar e se atualizar, porque muitas profissões, como no meu caso, jornalista, a profissão do senhor, professor, essas profissões, elas provavelmente não vão acabar, mas vão passar por alterações, por mudanças que a gente precisa evoluir junto, não é isso? Com certeza, né? A pandemia mostrou muito isso. Eu gosto muito de usar esse exemplo da sala de aula, porque se a gente pegar o primeiro registro de uma sala de aula que foi documentado por um ser humano, ela é de quase 600, 700 anos atrás, a Faculdade de Bolonha, na Itália. E o registro é muito parecido e muito similar com a sala de aula que a gente tem hoje, contemporânea, do dia a dia. E então a educação mudou muito pouco no processo de metodologia, no processo de estruturação. Mas a pandemia veio como um soco no estômago e forçou que todos os professores se reinventassem e fossem para trás dos computadores para que mantessem os alunos estudando num período de tanta incerteza. E a mesma coisa o jornalista, né? O jornalista ele tinha uma linguagem padrão e ali uma curadoria, um edital padrão, só que com a tecnologia, com as redes sociais, com o YouTube, com o TikTok, por exemplo, o jornalista teve que se reinventar e entender como eu posso levar conteúdo de qualidade, com curadoria, com credibilidade, num ambiente onde o cara vai assistir 1 minuto, 30 segundos. Como é que eu posso editar meu vídeo? Como é que eu posso cuidar do meu áudio? Como é que eu posso usar as tags certas? Então, as profissões, a grande maioria das profissões continuarão aí, mas elas vão exigir mais especialização. Por outro lado, aquelas profissões que são repetitivas, essas têm muita tendência em acabar. Por isso que é importante a gente estar atento, por isso que é importante a gente estar olhando para tudo isso. Verdade, a área de tecnologia com certeza é uma área então que é inesgotável e sempre vai estar aí no mercado. Valeu, professor, obrigado por esse bate-papo, professor Everton Lima, especialista em gestão de pessoas e competitividade do Senac, onde você pode buscar sempre a atualização para o mercado de trabalho, né, professor? Exatamente, né? Eu sou professor de inovação e competitividade no Senac, estou lá na disciplina. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o futuro da humanidade, também olhar para o passado para compreender o que nos trouxe até aqui, vai ser um prazer encontrar vocês na sala de aula e discutir tudo isso. O futuro está aí. A grande questão é, você quer fazer parte dele ou você quer ver ele passar por você? E se eu pudesse encerrar dizendo uma última frase de forma bem objetiva, eu vou citar o Alvin Toffler, que era um futurista que já até faleceu. Ele falava que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. A gente está diante de novas tecnologias o tempo todo. Então, as bagagens de conhecimento serão necessárias e essa reciclagem do aprendizado será fundamental. Obrigado pelo espaço, boa sorte, um abraço para todo mundo e a gente se vê na sala de aula, a gente se vê no Senac. Valeu, professor, obrigado!